E para começar, eu queria fazer um exercício com vocês, um exercício de metaforizar imagens familiares e ver como isso acaba tendo uma série de repercussões dentro de nós, como certas imagens acabam projetando dentro de nós uma série de ideias, de fantasias. Temos aí uma família linda da Tarsila do Amaral, e aí nós temos o irmão de sangue, os irmãos gêmeos, o irmão mais velho, o irmão caçula, o irmão de leite, o irmão adotado, o meio-irmão, o falso irmão e aquele que é como um irmão. Olha só como todas essas ideias, elas nos permeiam de uma forma muito particular. Dá para a gente fazer uma série de metáforas usando, todos esses termos. Os irmãos que nós vamos encontrando ao longo da vida, não só aqueles que, de alguma forma, a estrutura familiar nos impôs, porque é uma imposição. O vínculo entre irmãos, ele é um vínculo vitalício, ele é um vínculo compulsório, ele é um vínculo íntimo, quer queira, quer não. Nós nascemos e aquela realidade está ali. E nós temos de lidar com isso de uma forma duradoura. Talvez esse seja um dos vínculos mais duradouros que a gente vai atravessar ao longo da vida, porque se a natureza se fizer de forma lógica, nossos pais vão embora antes dos nossos irmãos. E com eles a gente vai ter de lidar por mais tempo. Os irmãos, eles também têm uma característica importante, é que eles são uma testemunha viva da nossa história, de tudo aquilo que a gente viveu, também quer queira ou quer não. Então, assim, às vezes a gente quer até esquecer certas coisas, mas a presença dos nossos irmãos faz com que essa coisa fique sendo lembrada, Assim, a gente não consiga se desapegar da nossa própria história. Não adianta querer rasgar uma parte da nossa história, porque o nosso irmão, ele é uma testemunha, esses irmãos consanguíneos. E também, assim, essa dinâmica tão íntima que se dá entre os irmãos faz com que exista uma carga emocional muito elevada e também muito paradoxal. Era aquele que deveria mais se parecer conosco, e que muitas vezes é com aquele que a gente vê uma divergência, que a gente vê uma disparidade tão grande. É muito comum, dentro das famílias, você encontrar cisões familiares, de fato, outras vezes cisões que são veladas, mas onde os irmãos ocupam lugares muito antagônicos. E para isso, acho que nessa história toda, a gente tem de pensar que essa forma de entendermos a nossa realidade familiar, ela vai criar dentro de nós também uma coisa maior, que é uma função fraterna que vai nos levar para as relações extrafamiliares. E aí, então, nós temos que pensar numa função que é abrangente, que nos ajuda a compreender o mundo, a se inserir dentro do mundo. Tem uma particularidade também, é que entre os irmãos é óbvio, que se dê essa função fraterna, que essa questão ela se manifeste. Mas e como é que acontece com os filhos únicos? Isso não vai existir? Ele não vai ter uma relação fraterna? Ele não vai dinamizar uma relação fraterna ao longo da vida? Vai. Esse arquétipo, o arquétipo da fraternidade, ele é um arquétipo que atravessa também os filhos únicos a partir de outras referências, que pode começar até mesmo com o irmão imaginário, o irmãozinho desejado que ele tem, passa também por outras relações, ali num primeiro momento as relações entre primos, entre os amigos da escola, as pessoas mais próximas, e que elas vão se expandindo ao longo da vida também para outras pessoas. A relação entre irmãos, ela é uma relação diferente, porque
ela também nos ajuda a humanizar a relação. Por que eu digo isso? Na verdade, não fui nem eu que disse isso. Quem diz isso é tio Freud, né? Ele fala que a relação de pai e mãe ela é uma relação muito sagrada dentro de nós. Ela tem uma força que é uma força que extrapola os limites do ordinário. A relação entre irmãos ela é uma relação muito mais profana. Ela é uma relação que permite uma pluralidade muito maior de sentidos, de possibilidades. Então, isso faz com que a gente consiga viver essas relações com nuances muito mais finos do que a relação de pai e de mãe, na qual a gente se interdita de muitos sentimentos, de muitos afetos. Na relação com irmãos, isso fica mais claro, isso fica mais vivo. E também, inclusive, essa relação ela é uma relação boa para que a gente aprenda a se diferenciar dos pais. A partir da relação com irmãos, eu aprendo a distinguir o que é de fato meu e o que é uma herança parental, né? Aquilo que veio a partir da forma como eu lido com o pai, da forma como eu lido com a mãe, daquilo que é transmitido para a gente, que vem como um pacote que a gente tem que aceitar. E essas relações entre irmãos, elas fazem com que o olhar que eu tenho sobre meu pai, o olhar que eu tenho sobre minha mãe, ela também passe a ser mais um olhar mais incrementado, um olhar mais complexo. Nós vamos ver o porquê disso ao longo dessa manhã. E nós podemos pensar aí que existem basicamente 3 tipos de relações fraternas. Tem aquelas que são as relações fraternas literais, né? Aquelas relações que vêm a partir da relação consanguínea, os filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. Os irmãos substitutos, que são os irmãos que nós vamos adquirir ao longo da vida, por vários motivos. E também os irmãos interiores. É aquele irmão que nós vamos encontrar na imagem do duplo, que nós vamos também desenvolver aí, durante o nosso encontro. Interior. É aquele irmão que você cria dentro de si, ou que desponta, né? Falar em uma criação, uma coisa meio egóica, que desponta dentro de si, que vai ter uma função muito importante no nosso caminhar.